Nós vamos conversar sobre as 8 dimensões do bem-estar, aquilo que vai nos levar a um crescimento tanto pessoal quanto profissional do bem-estar. A importância de estarmos bem fisicamente, mentalmente, para que tenhamos alta performance também na nossa profissão, onde nós desejamos, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. Precisamos estar bem. Trouxe aqui para conversar com vocês sobre essa semana, vai ser a semana toda falando sobre as 8 dimensões do bem-estar. Para entender um pouquinho de onde que saem essas 8 dimensões, em 1960, a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, ela determinou que saúde não é só você estar livre de uma doença, mas ela é relacionada à saúde também, todos os aspectos da sua vida, você estar bem, se sentindo bem. Então, ela colocou aí várias dimensões para esse bem-estar. Tem pessoas que falam 5 dimensões, tem pessoas que falam 10 dimensões, mas uma organização que é ligada à OMS, ela determinou as 8 dimensões do bem-estar para que a pessoa esteja realmente com qualidade de vida e livre de qualquer tipo de doença ou dependência química. Foi uma associação, uma organização chamada Sansara, que é de dependentes químicos. Então, ela entendeu que se todas essas dimensões estiverem bem na vida da pessoa, a pessoa não vai ter alguma dependência física ou dependência química na vida dela. Então, eles começaram a cuidar dessas 8 dimensões para que as pessoas não ficassem mais dependentes. Eu vou trazer aqui algumas perguntinhas para vocês relacionadas ao bem-estar. Então, o que é o bem-estar? Como que você vai compreender o que é o bem-estar emocional? Se perguntando, se questionando sobre se você tem cansaço, mesmo sem praticar nenhuma atividade física ou cansativa, você está sempre cansada, você não fez nada, mas está com preguiça, está cansada, está com moleza, está desanimada. Então, quer dizer que não está bem, o seu emocional não está bem, você não está cuidando do seu emocional, porque esse cansaço excessivo, ele tem a ver com um desequilíbrio emocional. Se você não tem nenhuma justificativa para estar cansada, é porque o seu emocional está abalado, está desequilibrado. Outra, reações desproporcionais aos acontecimentos ruins. Aí eu dei já o meu exemplo, antecipei aqui para vocês. Eu não consegui estar no local onde eu gostaria para esse começo de ano. Mas como eu reagi a essa adversidade? Esse é que aponta como está o seu equilíbrio emocional. Isso que aponta se você está bem ou não está bem emocionalmente. Se de repente surge um problema na sua vida, um imprevisto na sua vida e o seu mundo desaba por causa desse problema, você está em desequilíbrio. E existem formas de equilibrar isso, mas precisa ter uma compreensão primeiro de que se está em desequilíbrio. Precisa perceber por que eu estou reagindo tão desproporcionalmente, porque eu estou fazendo o famoso tempestade no copo d'água. Por que eu tô com essa reação tão exagerada para uma coisa que muitas vezes é simples? E às vezes é o que nós falamos na história da pena em cima do camelo, não é? Foram fazer uma mudança e colocaram uma família colocou todos os seus objetos pessoais, os seus bens materiais em cima do camelo para fazer essa mudança. E conseguiram colocar tudo que tinham em cima do camelo e o camelo estava firme ali. E aí a mulher percebeu que faltava uma pena. E ela falou, tá faltando uma pena. Colocou a pena em cima do camelo, o camelo desabou. Ele desabou. Aí você fala, nossa, o camelo estava aguentando tanto peso e não aguentou uma pena. É porque ele já estava carregando muito peso. Aquela pena foi o limite do camelo. Foi o que ele falou, não dá mais. E aí ele desabou. E assim também somos nós, quando percebemos que uma reação nos faz desabar. Uma coisinha de nada nos faz desabar. É porque nós já estamos sobrecarregados, é porque nós já estamos engolindo muita coisa, aceitando muita coisa, e aquele é o nosso limite para a mudança. Nós aprendemos de 2 modos na vida, somente dois jeitos para entendermos a nossa vivência mundana. Ou nós aprendemos pela dor, ou nós aprendemos pelo amor, pelo prazer. Somente desses 2 modos. Ou nós aprendemos quando tudo está bem, ou nós vamos aprender quando tudo estiver mal. Então, qual é o que você escolhe? Você precisa identificar dentro de você se de repente uma coisinha de nada tá ativando todo um estresse dentro de você. Não quer dizer que essa coisinha de nada não seja importante. Ela é justamente a pena em cima do camelo. Ela já é o seu limite. E você precisa identificar isso para saber que está em desequilíbrio emocional. Outro fator que te faz perceber que está em desequilíbrio e que precisa cuidar do seu emocional. Mau humor corriqueiro. Mau humor é uma coisa que todo mundo sofre desse mal. Ninguém acorda grato pela vida todos os dias. Ninguém consegue, humanamente impossível, ser grato por tudo o tempo todo.
Não existe isso. Então você vai passar por momentos de mau humor. Mas quando esses momentos já estão corriqueiros demais, é sinal de alerta. É o sinal vermelho aí apontando para você, o seu corpo te dizendo que você não tá legal, que você precisa se cuidar. Antes que isso vire um problema maior, antes que se torne a pena em cima do seu camelo. O mau humor é quando começaram a colocar os objetos em cima do camelo, ele começou a reclamar que aquilo não estava legal para ele. Mas ele deixou, ele aceitou. Antes de espernear, antes de desabar, ele foi aceitando e só ficando ali pesado demais, mal-humorado demais, mas não teve a coragem de dizer. Então também é um sinal de desequilíbrio emocional. É aí que entra o bem-estar emocional. Você pode estar mal-humorado um dia ou outro, mas todos os dias mal-humorada é um sinal de alerta. Dores musculares sem explicação, sensação de vazio e falta de perspectiva, círculo de amigos desagradáveis. Sabe o que é um círculo de amigos desagradável? É quando você está com pessoas e você não se sente bem. Quando você não quer estar, sabe? Quando te convidam para ir a um lugar e você pensa, eu não quero ir. Isso é um círculo de amigos desagradáveis, porque quando tá tudo bem, você quer ir, você vai com vontade. Agora, quando você pensa nas desculpas que vai dar para não encontrar com aquelas pessoas, é porque esse círculo não está agradável para você. E aí sim você precisa identificar o que te incomoda nesse círculo. Relacionamentos amorosos tóxicos, estagnação na vida profissional, insatisfação com a vida, estresse, problemas financeiros, sensação de cansaço mental, preocupações excessivas ou ausência de preocupações, dificuldade para dormir ou vontade de dormir o tempo todo e problemas de saúde como colesterol alto, glicose alterada, hipertensões, entre outros. Esses são os sintomas que vão mostrar para você que está em desequilíbrio emocional. Então tem muitos sintomas aí que são físicos, mas que estão relacionados ao emocional. Quando você sente... E aí eu vou falar aqui também de 2 exemplos meus, tá? Para vocês. Quando eu trabalhava no banco, eu sentia constantemente dor de estômago. Sempre. Fiz várias vezes exames, tomei remédios, porque eu sentia muita gastrite. Era gastrite emocional. Né? Eu ficava muito nervosa e doía meu estômago assim, demais. E tava sempre em licença médica, tava sempre fazendo... Mas... Naquela época, eu não sabia que isso se tratava de desequilíbrio emocional. Eu não sabia que existem formas de se cuidar da sua saúde emocional e assim você melhorar. O que acontece quando você está com uma dor física, igual eu tinha gastrite? Isso abala todos os outros elementos da nossa vida. Isso me fazia questionar se eu queria trabalhar naquele lugar. Se eu não estava perdendo meu tempo estando ali. Então já entra aí no existencial, na crise existencial. Por que eu estou fazendo isso? O que isso me traz de bom? Toda aquela dor, ela acabava me desanimando para tudo. E ao invés de cuidar do meu emocional, eu cuidava só do problema momentâneo. Eu tomava remédios para a dor passar. E continuava levando a vida da mesma forma. Então a dor passava momentaneamente, depois ela voltava com mais força. E se eu não tivesse percebido isso, poderia ter acarretado em algo muito mais grave. E uma doença muito mais grave. Com o tempo eu fui percebendo que eu precisava mudar algumas coisas na minha vida, porque a dor passava quando eu estava satisfeita. Então quando você busca coisas, atividades, pessoas, momentos que te tragam alegria, que te tragam prazer, a dor vai embora. A dor momentaneamente vai embora rapidamente. Por quê? Porque você já viu falar que pessoas felizes não ficam doentes? Pessoas felizes não têm problemas? Porque ela tá aquela energia boa aí, o bem-estar, ele é ligado com essa energia boa, ligado com essa felicidade, com a alegria, com o prazer de viver. É quando nós aprendemos pelo prazer, nós aprendemos pelo amor. Eu entendi que quando eu fazia atividades que me davam prazer, a gastrite passava, sem precisar tomar remédio. Ela simplesmente ia embora. E um outro detalhe que eu percebi também, não é assim, a gastrite é emocional. Mas outra coisa também, eu tinha muita tendinite quando eu trabalhava lá, porque eu ficava o dia inteiro sentada, digitando, mexendo no computador, eu sentia muitas dores na coluna, muitas dores no braço, no punho, chegava a fazer acupuntura, fiz muito tempo tratamento com acupuntura, para passar essas dores, chegava a ficar de licença, afastada, 1 semana, 14 dias afastada, por causa dessas dores que eu sentia. E agora que eu trabalho com algo que eu gosto de fazer, eu posso ficar o dia inteiro sentada, trabalhando aqui no computador, que eu não tenho essa dor. Eu não sinto essas dores mais. Estando aqui fazendo a mesma coisa, né? Fisicamente eu estou sentada, trabalhando da mesma forma, mas eu não sinto as mesmas dores. Por quê? Eu estou fazendo algo que me dá prazer, que me traz alegria. E isso faz com que a dor não exista, porque a dor, principalmente a dor física, ela é um sinal de desequilíbrio. Ela é um sinal de que você não está se cuidando, que você não está buscando realização, não está buscando prazer.
não está buscando a sua felicidade. Então, o seu corpo, ele vem para te dar um sinal de que aquilo não está bem, que você não está indo pelo caminho certo, que estão colocando coisas em cima de você, igual o camelo. Você está sendo sobrecarregada de coisas que não te fazem bem. Então, não deixa chegar no limite de uma pena te derrubar. Perceba os sinais do seu corpo e comece a se cuidar. Comece a entender o que está acontecendo. Antes de explicar como fazer para você melhorar, eu vou passar um vídeo para você entender também que esse estresse que você sente, muitas vezes, ele vem de longa data. Tá? Esse não saber lidar com os acontecimentos, ou lidar exageradamente, dando uma resposta muito exagerada, ou deixar-se sobrecarregar. Eu vou colocar aqui o vídeo para vocês, para entender que muitas vezes essa dificuldade em compreender o que é o bem-estar, ela vinha de muito tempo atrás. Se for o seu caso, tem como, lógico, graças a Deus, né? Graças a Deus, é sempre tempo de mudança, não importa a sua idade. Percebeu que alguma coisa não está bem com você? É hora de mudar. É hora de buscar as ferramentas para mudar, para se equilibrar, para passar a aprender com o prazer, com o amor, e não mais com a dor, porque a dor ela ensina. Ela ensina tanto quanto o amor. Mas você não precisa ir por este caminho. Você não precisa ir pelo caminho do sofrimento. Você pode ir pelo caminho do prazer, pelo caminho da felicidade e vai chegar no mesmo destino. Vai se realizar da mesma forma. Então, foi ativado os níveis de estresse e não houve a redução dele. Você ficou em constante alerta. Então, todos os gatilhos mentais que te levam a estresse fazem com que esses níveis se elevem e você não consiga voltar ao equilíbrio. Por quê? Porque você não aprendeu como voltar ao equilíbrio. Ninguém te ensinou. A gente não nasce sabendo. As crianças, elas aprendem com os adultos. Então, se não tem um adulto, se você não teve durante a sua infância um adulto acolhedor, alguém que estivesse ali para te acalmar no momento em que você estava com estresse, você ativou esse estresse e ele não foi desativado. Então, ele está sempre muito elevado. Quando acontece uma coisa, você não tem compreensão daquilo porque te faltou ali um apoio para entender o que você estava sentindo e para conseguir diminuir os níveis de estresse. O que acontece com adultos que passam por... Às vezes o adulto, ele passa por uma mesma situação e um deles reage de uma forma e o outro completamente diferente. Eu tenho até uma história, que é a história dos dois João, né? Os dois Joãos moravam na mesma cidade, a cidade de São Paulo, e eles acordaram em uma manhã, eles estavam trabalhando à noite, eles tinham que entregar um projeto no trabalho deles, iam fazer uma reunião logo pela manhã com o chefe para mostrar este projeto, e esse projeto, ele teria a oportunidade, se fosse bem sucedido, de uma promoção que os dois Joãos estavam esperando há muito tempo. Mas eles ficaram acordados até tarde e dormiram muito pouco naquela noite, porque estavam finalizando esse projeto, estavam ansiosos com a apresentação que fariam no dia seguinte e tudo precisava estar perfeito, porque era a grande oportunidade da vida deles. Com isso, eles acabaram colocando o celular no soneca, sem perceber, pelo cansaço, acordaram atrasados. E um do João, que morava na zona sul de São Paulo, ele... A hora que se assustou e percebeu que estava atrasado, já levantou xingando o celular, porque não tinha despertado, porque ele estava atrasado, ele ia chegar atrasado no trabalho, não ia dar tempo de tomar banho, não ia dar tempo de tomar café da manhã, ele teve que se arrumar para sair correndo. Mas quando ele se arrumou, ele percebeu que estava chovendo, e estava aquela chuva gigantesca, forte, e ele sabe o que acontece quando chove em São Paulo. Vai ter trânsito, vai ter alagamento, vai ter confusão e vai ter mais atraso ainda. E com isso ele começou a xingar mais ainda, subiu o nível de estresse do João. E esse João, ele não teve um adulto acolhedor na infância dele. A mãe e o pai dele saíam todos os dias atrasados de casa para o trabalho, saíam xingando Deus e o mundo por tudo que acontecia e nunca mostraram para ele como fazer nessas situações. Então ele tinha como uma vivência, como uma experiência, reclamar e xingar e maldizer o dia dele todas as vezes em que algo fugia da sua rotina, fugia do seu controle. Com isso ele saiu de casa xingando a chuva, xingando Deus, xingando a vida, pensando que não ia dar tempo de chegar no trabalho e que ele seria demitido, que esse projeto tinha sido uma perda de tempo, que ele nunca ia conseguir nada, porque a vida dele era uma porcaria, porque ele era um incompetente que não conseguia nem acordar no horário. E ele foi desta forma para o trabalho. Na marginal, uma moça bate no carro dele,
E ele já sai do carro xingando a pessoa que não freou a tempo e que estragou o carro que ele tinha acabado de comprar e que ele não teria condições nenhuma de consertar aquele carro, aquela batida. E que muito provavelmente ele teria que devolver o carro, porque como ele não ia apresentar o trabalho, ele ia mostrar para o chefe dele que ele era um incompetente, ele seria mandado embora, com certeza absoluta, ele ficaria desempregado, teria que devolver o carro, ainda um carro batido, o que ia sair muito caro para ele, e ele xinga a pessoa que bateu no carro dele, mesmo a moça querendo se desculpar, ele não aceita, ele xinga de todos os nomes, porque sempre que o pai e a mãe estavam nervosos, xingavam todos os filhos e falavam palavrões e batiam nas coisas e ficavam muito irritados com tudo. E aí ele volta para o carro e vai trabalhar desta forma. Enquanto nosso outro João, que está lá na zona leste de São Paulo, também acordou atrasado porque colocou o celular na soneca e não percebeu. E na hora que ele levanta e percebe que chegará atrasado ao trabalho, ele pensa, e agora? Não vai dar tempo de chegar para a reunião, é melhor eu fazer o quê? Eu ligar para o meu chefe e falar que, infelizmente, eu não vou chegar no horário da reunião, eu vou me atrasar. Deixa eu ver quanto tempo que eu vou me atrasar aqui, que eu já aviso ele do atraso. Pegou o celular para ligar para o chefe e já antecipá-lo que não chegaria no horário. Nessa hora, o chefe atende, fala para ele que tá uma chuva horrível na Zona Sul, que tá chovendo demais, que ele também não vai chegar no horário no trabalho, que eles vão marcar essa apresentação do projeto para o período da tarde, então ele pode ficar tranquilo, porque naquele horário ninguém vai chegar com aquela chuva de jeito nenhum. E o João fala, graças a Deus que tá chovendo, que bênção de chuva, né? Essa chuva salvou minha vida, salvou meu dia, vou tomar meu banho, vou tomar meu café e vou sair de casa em paz, porque não adianta ter pressa. Abençoada chuva, obrigado. E foi, tomou seu banho, tomou seu café e saiu de casa feliz da vida, ouvindo as suas músicas preferidas na rádio, sem pressa nenhuma, sem preocupação nenhuma com o trânsito. Mas teve uma moça que também bateu no carro desse João, da Zona Leste. E quando ela bateu, e ele sentiu aquele impacto da batida, ele saiu preocupado com a pessoa, se a pessoa tinha se machucado, se ela tinha passado mal, né? Para ter batido. E aí a moça pede desculpas pela batida, diz que vai consertar o carro dele, que foi sem intenção, o carro deslizou por causa da chuva, e ele fala, tudo bem, não tem problema, fique em paz, você precisa me passar seu telefone. E aí ele já viu que a moça era bonita, que a moça não usava a aliança, e começa a conversar com a moça e fala para eles se encontrarem depois, um outro dia, para conversarem sobre a batida. E assim ele já pensa, encontrei a mulher da minha vida. E ele volta pro carro feliz da vida e segue o seu dia, animado, pensando que só coisas boas aconteceram no dia dele, que chuva abençoada, que além de dar a oportunidade dele apresentar o trabalho em outro momento, sem se atrasar, ainda encontra a mulher da vida dele no meio do caminho. Então, este João, que sabe, que teve aquele adulto acolhedor na sua infância, ele sabe que a adversidade da vida, a gente não tem controle, mas nós temos controle das nossas decisões, do que nós vamos fazer com essas adversidades. E a primeira ação que você precisa ter para equilibrar o seu emocional, e aí eu já vou trazer a própria experiência do João, para que você equilibre o seu emocional, é admitir as suas falhas, admitir os seus limites. Se você cometeu um erro, admita que você cometeu um erro. Você não é, nem eu sou, nem ninguém é, porque não existem super-heróis, super-heroínas, mulheres maravilhas. Tanto os heróis, e os heróis nos ensinam também em suas histórias, a admitirmos as nossas falhas, a admitirmos os nossos erros. Se acontecer com você, assim como aconteceu com o João, de estar cansado demais e acabar se atrasando para um compromisso, ao invés de reclamar porque levantou fora do horário, porque o celular não despertou, porque está chovendo, tome a decisão certa de admitir o seu erro. De dizer, nossa, me atrasei, estava cansado demais. Respeite também os seus limites, respeite o seu corpo. Você não levantou no horário porque você não foi dormir no horário, você não teve o sono adequado, o tempo adequado para o sono. Então, a culpa foi da falta de planejamento anterior para não pegar um pedaço do seu tempo. O nosso sono, ele precisa ser considerado por nós como sagrado. Nosso tempo de sono, nosso tempo de descanso é sagrado. A gente não pode prejudicar uma área da nossa vida em prol de outra. Para que tenhamos sucesso na área profissional, nós não podemos sacrificar a nossa saúde física, porque ela vai abalar. A saúde física vai abalar o emocional e o emocional vai desestruturar a saúde profissional. Então, nós não teremos sucesso em nada. Não teremos, porque é a pena em cima do camelo.
quando você sacrifica a sua saúde, sacrifica as suas horas de sono em prol de uma outra área da sua vida, você está sobrecarregando o seu camelo e a pena vai derrubar ele. Então, cuide. Entenda que dormir bem é importante, cuidar da alimentação é importante, cuidar da saúde física é importante para que você tenha um equilíbrio emocional, para que você consiga lidar com as adversidades do dia a dia. Então, primeiro ponto, saber que você também tem um limite, que você também não consegue dar conta de tudo, assumir a parte que te cabe nessa responsabilidade e falar. O que ele fez? Ao invés de ficar maldizendo todo mundo, ligou para o chefe dele, preparado para admitir que iria se atrasar porque dormiu demais. Então ele tomou para si a responsabilidade. Ele falou, eu preciso admitir o meu erro, eu não vou inventar desculpas. Eu vou dizer a verdade. Ande sempre ao lado da verdade. E a verdade vos libertará, não é? Ele ligou, nem sabia que estava chovendo, lá na Zona Leste nem estava chovendo, mas o chefe falou que também iria se atrasar. Então, quando você admite as suas falhas, aceita as consequências dos seus erros também, é aí que o universo conspira a seu favor. É aí que você consegue os benefícios da vida, os benefícios da casualidade. Então, tenha sempre em mente que, para que você tenha equilíbrio emocional, as suas ações precisam estar sempre coerentes. Precisa estar sempre do lado da verdade. Admitir a parte que lhe cabe nessa responsabilidade, do que você não está fazendo, de como você está cuidando da sua vida, qual área da sua vida você está sacrificando e por que você está sacrificando ela. Será que você não está reagindo hoje como você reagia quando era criança e ficava nervoso e não tinha ninguém ali para controlar o seu nervosismo, controlar a sua birra? Porque criança, quando faz birra, é sinal de que ela está estressada. Quando nós somos crianças é chamado de birra, de manha. Quando é adulto é chamado de estresse. Mas eles fazem a mesma coisa no corpo. A reação é a mesma no seu corpo. Então, saber lidar se não foi isso. Se não lhe faltou este apoio durante a infância. E aí você busca esse apoio agora na fase adulta. E a forma como você vai buscar apoio é primeiro identificar o que te levou ao estresse. Qual foi a parte que cabia a você não chegar a esse nível de estresse. Quais foram as experiências que você teve na sua infância que te levam a reagir desta forma na fase adulta? E aí você busca melhorar. Mas você só busca depois que identifica. Não tenha medo de se descobrir. Não tenha receio de saber quem você é por dentro. Porque você vai descobrir que você é uma pessoa muito boa. Você é uma pessoa que não sabia. E quando a gente não sabe, não tem como mudar. A gente só muda quando identifica as nossas falhas, identifica as nossas limitações. E aí nós buscamos melhorar, nós buscamos superar os nossos obstáculos através de, primeiro, identificar. Então, a saúde emocional de hoje é uma ação para você efetivar até amanhã, porque amanhã nós vamos falar da saúde física. Quais são as minhas falhas? Quais são as minhas limitações? Qual é a origem do meu estresse? Por que eu estou sacrificando uma área da minha vida em prol da outra? Como eu estou lidando com o meu dia? Como eu estou lidando com as adversidades que acontecem? A adversidade é algo que não está sob o seu controle. Ela vai acontecer, independente de como você estiver emocionalmente. Como que você vai lidar com isso? Como que você lida com coisas que estão fora do seu controle? Se está fora do seu controle, não adianta você ficar tentando resolver. Você vai dar murro em ponta de faca. Está fora do seu controle. Você só pode resolver aquilo que está sob o seu controle. É isso que vai te trazer o equilíbrio emocional, o bem-estar emocional. Entender como você está lidando e, de repente, fazer essa associação com a sua infância. Se durante a sua infância você teve momentos em que você ficou muito nervoso, muito estressado, e que não tinha ninguém ali para te auxiliar, para te dizer o que fazer, para te dar um abraço, para dizer, olha, eu estou aqui com você, você não soube diminuir o nível do estresse. Você ficou com o estresse em alerta. Você ficou com um nível muito alto de estresse. E esse nível alto de estresse é para tudo. É para pequenas coisinhas na sua vida, pequenas coisinhas no seu dia a dia, porque você não aprendeu a controlar esses níveis. Na minha infância, eu chorava muito. Eu fui uma menina assim que chorava, meu Deus do céu. Chorava por horas e horas e horas. Mas os meus pais, eles me deixavam chorar. Quer chorar? Chora. Então eles não falavam, engole o choro, para de chorar, não aguento mais você chorar. Não, eles falavam, quer chorar? Então chora. Chora, fica aí e chora. E eles me deixavam chorar, e chorar, e chorar, e chorar, e chorar. E o meu pai principalmente, ele
Ele é uma pessoa muito calma, né? Meu pai é uma pessoa muito calma. Ele não grita. Ele não, a educação que ele teve não era uma educação de ofensa, de gritar, nem nada. Então, ele transmitiu também para mim essa criação. Por mais que eu chorasse, mas eu chorava, a gente chorava de gritar, de fazer um escândalo, assim. Ele não gritava. Ele conversava no tom de voz normal dele e falava, olha, chora o tempo que você quiser chorar, depois você vem aqui. E aí, depois ele conversava comigo. Então, eu tive adulto acolhedor para que me deixasse extravasar todo aquele sentimento que eu tinha e conversava depois, para entender o porquê desses sentimentos. Então, hoje, eu sei quando eu estava com gastrite, eu percebi que eu estava com um problema e que eu precisava mudar para que aquele problema acabasse. Quando eu fui ao médico, ele falou, olha, isso é gastrite emocional. Eu tomei o remédio, passei, eu falei, não vou viver de remédio. Não vou viver. Tanto é que eu faço atividade física. Se eu fico um tempo sem fazer atividade física, o meu estômago volta a doer. E eu não vou viver tomando remédio, buscando um remédio melhor do que o outro. Eu preciso mudar o meu dia a dia, eu preciso mudar a minha rotina, para que eu não seja dependente do remédio. E nós precisamos fazer isso também, perceber o quanto nós estamos dependentes do remédio. Todo esse como fazer, como sair dessa situação, eu tenho no Centro de Formação de Estrelas, nosso pós-graduação, nossa formação em empreendedorismo da costura. Ele foi lançado dia 16 de janeiro no nosso evento maravilhoso que foi o Planner 2023. E lá dentro da formação tem todas as 8 dimensões e os planos de ação para mudar essas dimensões, inclusive falando sobre as doenças que afetam o corpo e estão ligadas ao emocional. O que fazer para mudar quando você está com uma doença, o que essa doença está afetando em você e o que você precisa fazer para mudar. Está tudo lá no centro de formação. Eu tive sorte, graças a Deus, de ter adultos acolhedores na minha vida. Adultos acolhedores não necessariamente precisam ser seus pais. Às vezes foi um professor, um vizinho, um tio, um primo, alguém que você conheceu aí e que teve essa postura de te acolher nesses momentos de estresse. Mas se você não teve, não quer dizer que você vai ter que viver com isso a vida toda. Você pode curar a si mesmo. Só que você precisa identificar principalmente quais são os seus níveis de estresse, o que ativa esses níveis de estresse dentro de você, para que você possa superá-los, para que você possa controlá-los e assim baixar o seu nível. É mais difícil quando nós somos adultos e não entendemos o que nos leva a esse estresse tão elevado, quais são os gatilhos que nos fazem ficar assim, com esses níveis altos de estresse. Mas aí você, através do autoconhecimento, você compreende, você vai entendendo, olha, eu fico estressada nesse momento, aí isso daí vai te levar lá para sua infância, o que te levava a ficar estressado, e você vai perceber que naquele momento ninguém te disse o que fazer, ninguém te disse como superar aquilo, ninguém te ensinou, e é por isso que você não sabe lidar hoje com essa situação. Aí você vai precisar aprende sozinha. E o bom da gente também aprender isso quando é adulto é que se você tem filhos, você vai fazer diferente com os seus filhos. Você vai saber como ser acolhedor na vida deles, né? Não só dos seus filhos também, de crianças que estejam próximas a você. De repente, se você trabalha com crianças, você vai ser essa figura de adulto acolhedor na vida dessa criança. E você vai fazer bem para ela, você vai construir um adulto saudável, um adulto emocionalmente equilibrado, que vai saber lidar com as adversidades, como na nossa história, era só uma chuva. E como uma chuva representou uma desgraça para uma pessoa e uma bênção para outra pessoa, é saber lidar com as adversidades. Lá na formação tem isso. Nós temos na formação o pilar do autoconhecimento, porque para você ter uma base de estrela, para chegar a um reconhecimento profissional, para chegar com sucesso à realização profissional, você precisa ter uma base muito bem estruturada. Essa base nem sempre é estruturada na nossa infância, nem sempre nós tivemos a sorte, nem todos nós tivemos a sorte de ter adultos acolhedores durante a infância. Então você vai precisar construir o seu próprio alicerce, a sua própria base. E na formação nós temos os 3 pilares do sucesso, né? A tríade de sucesso. E entre a tríade de sucesso está o autoconhecimento. Porque só sabendo quem você é, quais são as suas falhas, quais são as suas necessidades, que você vai conseguir compreender. E um outro exercício que você também precisa fazer para essa compreensão de bem-estar emocional é como você aprende. Você aprende pela dor? Você aprende pelo amor? Pelo prazer? Você espera as coisas estarem no limite insuportável? A água batendo? Já nem sei onde que a água bate, né? Eu falo que a água já tá batendo na testa, né? Você já tá ali afogado em tantos problemas. Para você tomar atitude de nadar, tomar atitude de gritar socorro,
Até onde a água precisa bater em você para você perceber que está com problema e que precisa sair dessa situação? Você vai se deixar afogar por este mar de problemas? É porque você aprende pela dor. Quando você deixa os problemas baterem na sua porta, significa que você aprende pela dor. Então, se você aprende pela dor, vamos aprender, vamos acelerar o processo, né? Vamos aprender antes da dor chegar. Eu já sei que é pela dor que eu aprendo. Então, vamos acelerar, vamos aprender logo, para a dor não precisar nem chegar. Porque senão ela vai chegar e você vai aprender. Você vai evoluir. Nós evoluímos, de qualquer modo. Estamos em constante evolução. Então, vamos buscar evoluir pelo prazer, né? Vamos buscar evoluir pelo amor. Eu falo para os meus filhos assim, vocês vão aprender. Vocês vão aprender pela dor ou vocês vão aprender pelo amor. Qual que vocês escolhem, né? O Leonardo já entende. O Leonardo tem 4 anos, ele já tem essa compreensão. Eu falo para ele, você pode aprender com a mamãe falando, explicando como é para fazer, ou você vai aprender com a mamãe gritando, mandando. Eu não bato. A gritar é um tipo de violência muito pior, às vezes, do que bater, né? E eu falo assim, você aprende, você vai aprender de um jeito ou de outro. Ou você vai aprender comigo falando, te explicando, ou você vai aprender comigo gritando, mas você vai aprender. Então, é isso, já ensina. Você já ensina desde pequenininho. Olha, você tem 2 jeitos de aprender. Escolhe pelo amor, escolhe pelo prazer, que vai ser mais fácil a sua jornada. Porque de um jeito ou de outro você vai aprender. Ele não passa do joelho. Então, é isso aí, Ana. Você tem que saber qual é o nível, né? E como que você está aprendendo as coisas na sua vida. Se você está aprendendo pela dor ou se você está aprendendo pelo amor. Se é pela dor, vamos mudar isso, né? Vamos aí. E voltamos aqui para mudarmos essa situação. Para quem está aprendendo pela dor, vamos mudar isso. Vamos reverter essa situação. Inclusive, sobre essa questão da infância, eu vou trazer bastante para vocês o conceito da infância também, porque na verdade tudo volta à nossa infância, né? Tudo que acontece conosco de bom ou de ruim, de alguma forma está ligado ao nosso aprendizado durante a infância. Mas se a sua infância não foi das melhores, se faltou-lhe um adulto acolhedor, não se desespere. Porque existem técnicas que também mudam isso, mudam as nossas recordações em relação à nossa infância. Dentro do Centro de Formação também tem esses exercícios que são da programação neurolinguística para mudar a nossa lembrança em relação a também momentos da nossa infância. Se de repente teve momentos aí na infância que você gostaria de esquecer, a PNL ela traz esses exercícios para que você ressignifique isso, para que você mude a sua lembrança em relação a essa recordação também. E aí você possa viver muito bem a vida sem guardar esses sentimentos ruins, porque esses sentimentos ruins eles abalam o seu emocional, desequilibram o seu bem-estar.